O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo tem desenvolvido um trabalho de ponta quando se trata de educação tecnológica. Entre os projetos desenvolvidos estão diversos que podem melhorar o dia a dia dos deficientes. Para conversar sobre esse assunto, recebo Luiz Cláudio de Matos, que é o diretor-geral do Campus São Paulo. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem com você? Olá, Roberto. É uma honra muito grande estar aqui. Agradecimento especial a vocês e aos nossos telespectadores. Para falar um pouquinho do Instituto, que é conhecido como a Federal. Exatamente. Eu estava conversando com você antes do programa e falei assim, Instituto Federal de São Paulo, nunca ouvi falar, mas a Federal, molecada toda conhece. É, com certeza. Luiz, para começar o nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, ok? Sem problema. Hoje não se pode falar nada sem começar por isso. A gente sabe que a ciência, a tecnologia, ela é importantíssima, principalmente neste momento, né? Em que o isolamento social e as pessoas estão começando a utilizar outras ferramentas que não era aquela presencial. Qual a importância nesse momento de pandemia para o Instituto Federal de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e até mesmo para o Brasil, que eu sei que vocês desenvolvem coisas que são usadas em todos os lugares? Sim. Nessa questão da pandemia, essa questão tecnológica foi uma das questões que mais está pegando hoje em dia na questão do dia a dia das pessoas. Um dos problemas principais que a gente percebe é que se não fosse a tecnologia hoje, nós não poderíamos nos comunicar. Imagina, por exemplo, se essa pandemia tivesse acontecido há 10, 20 anos atrás, quando a tecnologia não tinha essa possibilidade, por exemplo, das redes sociais, das videoconferências, do trabalho. Nem o trabalho home office seria tão fácil como é hoje. Então, nesse momento, essa tecnologia é fundamental. E também para a resolução de alguns problemas que nós temos no nosso dia a dia. Então, a tecnologia acaba influenciando muito no tratamento dessa pandemia, né, no tratamento dessa doença, porque permite que a gente consiga combater o vírus com o uso da tecnologia. Para falar com a molecada hoje de 20, 30 anos, fala assim, há 30 anos atrás eles falam assim, o século passado, a época do dinossauro, mas para nós que já ultrapassamos a idade do velho, né? Sim, sim. 30 anos é nada. Há 30 anos atrás seria impossível fazer isolamento social. Não seria impossível, mas que daria muito mais, seria muito mais difícil, seria. Porque você imagina, por exemplo, se você precisasse se reunir com as pessoas, a única forma de comunicação era o telefone, e você ligava para uma pessoa de cada vez. Hoje, você consegue conversar com 20, 30, 50 pessoas, por necessário, ao mesmo tempo. Então, tudo isso foi a tecnologia que permitiu. E como que o Instituto Federal de São Paulo tem trabalhado nessa época de pandemia? Nós temos vários projetos que nós estamos trabalhando para desenvolver equipamentos que possam ou melhorar a situação das pessoas, seja para facilitar esse convívio social, seja para o tratamento da doença em si. Então, por exemplo, nós estamos desenvolvendo junto com a Prefeitura de Diadema um aplicativo para fazer o monitoramento de doentes de consultas médicas remotas. Então, é um aplicativo totalmente gratuito, totalmente livre, que vai permitir, por exemplo, que a pessoa possa conversar com o médico na rede pública sem precisar ir até o hospital. Tá? Mas dentro do Instituto mudou rotina de aula, Mudou. Presencial, número de alunos por sala, professores estão recolhidos? Sim. O que mudou praticamente nesse momento é que hoje as aulas estão suspensas, elas não voltaram às aulas presenciais. Nós estamos trabalhando com aulas não presenciais, aulas remotas. E servidores, professores estão trabalhando remotamente. Não existe, nós não estamos expondo as pessoas porque seria um risco desnecessário. Luiz, quais são as principais áreas de desenvolvimento do Instituto? O Instituto Federal, quando a gente fala Instituto Federal, ele é uma rede nacional, né? É uma rede federal nacional. Então, nós temos hoje 661 unidades no Brasil inteiro, com quase 1 milhão de alunos.
Quando a gente fala em nível nacional, você está falando todos os tipos de curso, tá? Todos os cursos que você possa imaginar. Técnicos. Não só técnicos. A gente tem cursos de administração, a gente tem cursos até na área de biomedicina, a gente tem cursos na área de agricultura. Então, o elenco é muito grande. No caso do Instituto Federal de São Paulo, mais especificamente do Campus São Paulo, o nosso know-how é a área tecnológica e também a área de licenciaturas. Então, a gente não só forma técnicos, tecnólogos, engenheiros, como também forma professores também. Por ser muito famosa, é lógico que deve ser muito requisitada, óbvio. Então, o processo de entrada lá dos alunos, seja de graduação, seja em curso técnico, seja em algum curso esporádico, todos eles passam por um processo de seleção? Sim, todos eles passam. E, infelizmente, assim, ou felizmente, né, ele é bem concorrido, sim. Os cursos superiores, o processo de entrada é através do Enem, né, e nos cursos de nível médio, que são os cursos técnicos, a gente tem entrada através de análise de currículo do ensino fundamental. O Instituto Federal de São Paulo é mantido pelo governo federal. Isso. Ele tem alguma participação de governos estaduais, municipais, ou a verba vem só do governo federal? Vem só do governo federal. Não isso. tem... E é uma verba suficiente para manter a coisa, aumentar? Essa pergunta é bem complicada, né? Na realidade, para nós nunca é, né? Porque a gente gostaria de ter mais recursos para poder desenvolver mais projetos. Não, você pode ficar tranquilo, porque o mundo sabe, não é só nós. O mundo sabe que a verba governamental, seja do governo federal, seja... E não estamos falando deste governo, estamos falando de todos, os anteriores, o atual, e talvez os que virão, né? Que nunca foi dada uma verba suficiente para as escolas subirem de nível em termos de pesquisa, em termos de investimento tecnológico, equipamentos e tudo mais, né? Isso é notório. Então, mas, respondendo à pergunta, a única verba que vocês têm é federal. Federal, exato. Vocês têm uma área lá de 60 mil metros quadrados. Isso. Como que é distribuído isso? Como é que vocês aproveitam essa área o máximo possível, já que a verba é curta? As pessoas que vão lá na Federal, que conhecem a Federal, elas olham a Federal e falam, nossa, acham uma escola gigantesca, né? Nossa, como é grande e tal. Mas para nós já é pequena, por causa do número de alunos e do número de cursos que nós temos. Então a gente procura aproveitar o máximo possível os espaços que a gente tem disponível. Então a gente tem toda a área de esportes, a gente tem os laboratórios, tem os canteiros de trabalho, tem as salas de aula. Então a gente procura cada cantinho que a gente pode, a gente aproveita. Porque justamente em função da escassez de recursos, às vezes é difícil a gente... E não deve ser tão difícil para vocês, como vocês têm mestre em arquitetura lá dentro, vocês têm mestre em mecânica, tem mestre em eletrônica, quer dizer, não deve ser tão difícil ocupar os espaços, né? Na realidade, a gente tem tanto os nossos engenheiros, nossos arquitetos, nossos tecnólogos, nossos técnicos, eles nos ajudam muito. Todos os projetos do Instituto Federal que a gente trabalha têm a participação de todos esses profissionais. Dão aula e mudam o layout todo mês? Não só mudam o layout, mas também trabalham nos projetos externos para a comunidade. Certo. Essa é a parte mais legal que a gente tem lá. Quantos alunos vocês têm hoje no Campus São Paulo e quantos professores tem lá também? Nós temos hoje, em torno de presenciais, 6 mil alunos, mais os cursos FIC, chega a quase 7 mil alunos. E são 350 professores, aproximadamente, e em torno de 200 administrativos. É grande, hein? É. Você tem que estar com a corda curta aqui. Eu costumo sempre dizer o seguinte, se você pensar, são quase 8 mil pessoas. É mais do que muita prefeitura aí do interior. Então, sim, é uma administração bem... gigante. Mas a gente tem muita ajuda se você tem um corpo docente que ama a escola, como você disse antes de começar o programa, que você tem um carinho especial
pela escola, porque você estudou lá, teve um apoio gigantesco da Federal na sua formação e hoje você é diretor, quer dizer, você tem um carinho enorme, se esses professores também têm essa tendência ou esse lado amoroso pela escola, não deve ser tão difícil administrar, porque aí o pessoal vem junto, né? Sim, exato. O pessoal vem junto. A gente tem muita parceria lá e a gente tem um corpo técnico, profissional lá muito bom. Agora vamos lá, como é que é o trabalho do núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas? Como que é o trabalho? Nós temos lá o chamado NAPNE, né? E a gente tem feito um trabalho muito bacana assim para tentar incluir as pessoas, né? Então, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. Por exemplo, o nosso prédio é um prédio muito antigo, ele foi construído em 1976, quando não havia a legislação de acessibilidade, por exemplo. Então, por exemplo, as rampas que eu tenho lá, elas são inclinação, não são a inclinação ideal para as pessoas. Então a gente tenta fazer, só que com pouca verba às vezes é difícil, né? Você adequar as instalações para receber essas pessoas. Mas uma das coisas que a gente comprou equipamentos lá, por exemplo, para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva, compramos equipamentos para leitura em braille, né? Então tem todo um aparato lá e tem um grupo de trabalho que faz isso. Nós contratamos intérprete de Libras para tentar fazer o máximo possível a inclusão dessas pessoas na escola. Isso é importante que se diga, que muitas pessoas falam assim, mas os professores ganham. Em primeiro lugar, os professores não ganham bem. Segundo lugar, o pessoal acha que verba do governo para as escolas é para o pessoal e alimentação e mais nada. Mas não é bem assim. Você tocou num assunto muito importante agora, que é, mudou a legislação, muda tudo. A escola precisa de novos investimentos, que é o seu caso. O prédio é antigo, a legislação mudou, nós temos que ter acessibilidade física, né? Acessibilidade de arquitetura, acessibilidade atitudinal, acessibilidade tecnológica, acessibilidade em equipamentos. Então, quando você passa isso para um diretor, ele olha para a escola e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Tenho que treinar professores, treinar pessoal de copa, faxineiro, porteiro, tenho que fazer novas rampas, tenho que fazer ergonomia dentro da escola, mesas especiais. Tudo isso demanda um investimento gigantesco a partir de uma lei que é colocada. Então, o trabalho que vocês têm com pouca verba deve ser, aí sim eu digo, um trabalho gigantesco. Sim. Porque tem que ter criatividade, tem que ter boa vontade para mudar rampas, mudar a abertura de portas, mudar banheiro, mudar equipamento e aí tudo mais. Vocês estão no caminho, estão fazendo? Estamos fazendo, né, aos pouquinhos. Às vezes é um pouco complicado, porque quando a verba vem, ela nem sempre é o valor que a gente precisaria, né, para fazer tudo isso. E às vezes ela não vem no momento certo, né? Então, por exemplo, nós como instituição federal, nós temos que obedecer à legislação. E, por exemplo, o meu orçamento ele é válido para aquele ano. Se eu não uso o orçamento dentro daquele ano, ele retorna. Ele retorna para o governo federal. E, às vezes, o governo consegue liberar para a gente o orçamento só no final do ano. E aí é uma correria para você fazer um processo licitatório que demora, às vezes, 2, 3, 4 meses. Você tem que estar tudo pronto, na hora que a verba chega, aperta o gatilho. Exato. E mesmo assim, tem hora que nem assim a gente consegue. Porque, por exemplo, se um processo licitatório, mesmo você deixando tudo pronto, ele tem que ficar publicado pelo menos por 30 dias. Demora um pouco. Então, aí o que acontece? Não dá tempo de você fazer as licitações para fazer as obras. Aí que está a crença que nós temos que ter na multiplicação dos pães. Estamos conversando com o diretor-geral do IFSP Campus São Paulo, Luiz Cláudio de Matos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.